sentados todos os dias da nossa vida. E nesse momento, quando nós queremos dar continuidade às mensagens que estamos fazendo nos cultos do meio da semana, falando sobre os símbolos do Natal. Semana que se passou, nós falamos sobre a coroa de Advento e sobre o significado da primeira vela, Jesus, a luz do mundo. Hoje nós queremos falar sobre Jesus, o libertador, que é o significado da segunda vela. Que Deus abençoe a meditação em nossos corações. Pode sentar. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como acabei de falar, a segunda vela na coroa de Advento, ela simboliza a grande libertação que Jesus, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, veio trazer a todos nós. Jesus, ele não foi muito bem aceito entre os judeus, entre o seu povo. E ele disse para eles: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavras de Jesus em João 8,32. A minha verdade, a minha palavra vos libertará. Os judeus olharam para Jesus e disseram: nós não somos e não fomos nunca escravos de ninguém. E eles não entenderam que eles estavam escravizados, a pior de todas as escravidões. Eles não entenderam, e muitos hoje ainda não entendem, que também precisam de um Salvador, de um libertador para a sua escravidão. E nós estamos falando aqui da escravidão ao pecado, da escravidão que conduz à morte, da escravidão que nos subjuga Satanás. Na verdade, existem várias outras escravidões. E todos nós, eu e cada um de vocês, nós temos algum problema que nos escraviza. Alguns hábitos que tomam conta de nós. Todos já ouviram falar no tal do TOC, transtorno obsessivo compulsivo. É um transtorno, ou seja, não é algo normal. É obsessivo, quer dizer, insiste em acontecer uma obsessão, uma doença, e é compulsivo, vai cada vez tomando conta das pessoas. Tem gente que tem o toque por ver a casa arrumada, tem que estar tudo certinho no seu lugar, aquele, não vai ter nada fora do lugar, tem que estar caindo uma poeirinha, tem que estar passando no pano. Tem outras pessoas que o toque não pode passar na frente do espelho. Passou na frente do espelho, tem que parar, tem que se ajeitar, tem que passar no batom, tem que passar lá. Mesmo não precisando de nada disso. Tem outras pessoas que têm o toque pela limpeza, Passou na frente, tem que estar lavando a mão, parece que está sempre tudo sujo, não pode, na verdade são hábitos que tomam conta da pessoa e que fazem com que aquilo seja uma doença. E a pessoa é dominada por aquilo. Quando a gente é dominado por alguma coisa, a gente se torna escravo. Assim são os vícios. Quando a gente fala para alguém que tem o vício do crack, da cocaína, da maconha, do álcool, que ele está viciado, que ele está doente, ele não aceita. Ele diz que não, que na hora que ele quiser parar, ele controla, que aquilo é besteira, que os outros estão vendo coisas onde não existe. É uma doença que acaba tomando conta da pessoa. E toda vez que ele vê uma outra pessoa viciada no mesmo vício dele, ele acha aquilo degradante, ele acha aquilo feio, mas com ele não tem problema nenhum. Esse é o vício do jogo. Hoje, com a modernização, nós temos os joguinhos, além do videogame, no celular, e vemos que isso até se torna um perigo. Todos os dias nós vemos notícias de pessoas que estão atravessando a rua, no seu celular, fazendo algum joguinho e são atropeladas. O vício que leva à morte, o vício da televisão,
posso chegar em casa sem ligar, sem saber o que está acontecendo na minha novela, eu não posso perder o capítulo. São vários os vícios. Vício por compras. E hoje em dia, com o cartão de crédito, antigamente até era melhor porque a pessoa tinha que ter o dinheiro do ar. Agora não, com o cartão de crédito a pessoa ganha R$1.000, está devendo 5, 10 mil, nunca paga a sua conta, mas vê uma coisa tem que comprar, tem coisa que tem que comprar, e a pessoa acaba se tornando compulsiva por compras, e aquilo é um vício que a escraviza. Então existem, na verdade, várias e várias escravidões. Vício da fofoca, vício da mentira, poderíamos citar inúmeros outros vícios. São vícios a que eu e a que você também muitas vezes estamos presos, muitas vezes nos tornamos escravos de pequenas coisas que se tornam grandes problemas. Mas nenhum destes grandes problemas se iguala à escravidão a qual eu, vocês e todos os seres humanos estão presos desde o momento do seu nascimento, que é a escravidão ao pecado. E é por isso que Jesus diz em João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos irmãos e irmãs, só Jesus pode nos libertar de 3 grandes inimigos que nos escravizam. E o primeiro deles é o pecado original. A nossa natureza egoísta, orgulhosa, vaidosa, gananciosa, a nossa natureza corrompida pelo pecado, com a qual todos nós nascemos, ela nos escraviza e nos arrasta para o inferno. E não há como eu, ou como cada um de vocês, ou como quem quer que seja, se libertar. É preciso que Deus intervenha. E é por isso que nós também batizamos as crianças o quanto antes. Porque esse é um mal, por isso que é pecado original que vem desde a queda de Adão e Eva. Por isso Jesus disse: o mal está dentro do coração de vocês, é o ódio, o ciúme, a inveja, o egoísmo. As crianças parecem tão inocentes quando nascem, mas basta colocar 2 crianças junto em um brinquedinho no meio, vai dar briga, vai dar problema. Ninguém ensinou a criança a ser egoísta. Ninguém ensinou a criança a ser vaidosa, orgulhosa, mas ela quer para ela, e ela vai bater, e ela vai brigar, e ela vai xingar, e vai... O pecado está dentro. Justamente o que acontece no batismo é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo nos coloca na família da fé, coloca a fé no coração e livra da culpa do pecado original. Só Deus pode nos livrar desse primeiro grande inimigo. O segundo grande inimigo é a morte. A morte que é tão temida, a morte temporal por qual todos têm que passar por causa do pecado, porque todos são pecadores. E a lei de Deus diz: o salário do pecado é a morte. Por isso todos morremos. E todos deveríamos morrer eternamente no inferno. Só que Jesus também diz em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Portanto, só Ele pode nos libertar do pavor da morte eterna. Através da morte temporal, todos vamos passar. As pessoas fogem disso. Existe até um ditado que diz: eu não gosto de enterro, não vou enterro de jeito nenhum, só irei no meu porque serei forçado a ir. Tem gente que fala assim. Na morte temporal todos passamos. Entretanto, a morte eterna, essa pode ser evitada. Jesus nos dá condição para isso, quando diz: eu venci a morte e eu morri e ressuscitei. E agora aquele
é em mim, vai passar pela morte, vai ressuscitar e viver comigo no novo céu e na nova terra. E o terceiro grande inimigo que nós não podemos vencer sozinhos, assim como os outros dois, a morte e o pecado original, o terceiro inimigo é o próprio Satanás. A Bíblia diz em 1 João 3,8: Cristo veio para destruir as obras do maligno. Jesus é o único que tem poder para esmagar a cabeça da serpente, para subjugar Satanás. E ele o fez quando morreu na cruz, dizendo: está consumado, dizendo: eu paguei o preço do pecado de todos aqueles que creem em mim, e sobre estes você não tem mais luta, você não tem mais autoridade. E quando ele ressuscita, ele mostra que Deus aceitou o seu sacrifício por nós. Deus Pai o recebeu na eternidade, aonde ele foi preparar, como ele mesmo disse, morada, um lugar para todos aqueles que nele creem. Porque quem crê em Jesus já é um vitorioso. Não é a sua vitória, é a vitória de Jesus. É Ele quem nos dá a vitória sobre o pecado original. É Ele quem nos dá a vitória sobre a morte eterna. É Ele quem nos dá a vitória sobre Satanás. Mas, pastor, Satanás continua tentando. Satanás continua fazendo com que eu tropece. E Jesus continua te perdoando. E Jesus continua vindo a ti através da palavra e do sacramento do batismo e da Santa Ceia, te oferecendo perdão, te oferecendo consolo, conforto e a certeza de que tu não estás sozinho, de que tu que confias nele, de que tu que te arrepende dos teus pecados, tu tens um Salvador. Tu tens alguém que te sustenta com forte mão, a mão que venceu os 3 grandes inimigos por ti. Queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, nós fomos libertados das garras de Satanás e da escravidão ao pecado, à morte e ao inferno. Nós agora somos feitos filhos de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Jesus. Que essa também seja a tua declaração de fé. E que a tua esperança seja a mesma esperança que eu tenho. Havemos de encontrar-nos no novo céu e na nova terra. E enquanto aqui estivermos, que possamos, com os corações cheios de gratidão, dizer, como disse aquele compositor do hino sacro: grato sou por tanto amor, meu bendito Redentor. Que a nossa vida seja uma vida de gratidão, uma vida de fidelidade, uma vida de esperança, buscando o perdão de Jesus na palavra e nos sacramentos e espalhando esse perdão nesse mundo em que vivemos, porque infelizmente a maioria ainda é escrava, embora não havia. Levamos a liberdade. Jesus Cristo, Ele é o libertador. Esse é o segundo significado da segunda vela, na coroa da vitória, na coroa da vida. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes até o dia do grande encontro com o nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós queremos meditar sobre o significado da terceira e também da quarta vela de Natal. Nós já vimos Jesus, o libertador. Nós já vimos o Jesus prometido como sendo aquele que vem para nos salvar, Salvador. E hoje, Jesus, o príncipe da paz, e Jesus, o rei dos reis. Que Deus abençoe essa meditação em nossos corações. Amém. Pode ser. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, em Isaías capítulo 9, versículo 6,
é dito que Jesus é o príncipe da paz. No versículo 7 diz que dele vem a paz e através de Jesus é restabelecida a justiça. Paz e justiça. Paz e justiça é o que nos falta. Paz e justiça é o que gostaríamos de ter. Paz e justiça é algo que neste mundo só o Rei dos Reis, Jesus, pode nos trazer. As pessoas têm medo de guerra, de bombas nucleares. Aqui no nosso estado, de maneira toda especial, de balas perdidas, que nem sempre são tão perdidas assim. Sequestros, assaltos, mortes. Falta de justiça e de punição para os culpados, porque um dia estão presos, outro dia estão soltos e continuam cometendo as maiores atrocidades. Na verdade, tudo isso de que nós temos medo, isso que apavora as pessoas, isso que causa a tão falada síndrome do pânico, tudo isso na verdade são consequências. São situações criadas pela maldade, pelo ódio, pelo ciúme, pelo orgulho que está no coração das pessoas. E houve um começo para tudo isso. Houve um começo para esse caos, para essa falta de paz e de justiça. E isso aconteceu logo lá no Jardim do Éden, depois de Deus haver criado Adão e Eva, quando eles desobedeceram a ordem de Deus, quando eles comeram do fruto proibido, quando eles decidiram viver por conta própria, e ao invés de seguir ao Deus da vida, ao Deus da paz, escolheram para si a morte, escolheram para si a rebelião. E a partir daquele momento, onde nós fomos criados para a vida sempre ali com Deus, entrou a morte no mundo. E tudo aquilo que origina, aquilo que cria a morte, que é tudo isso que eu falei e muito mais coisas. Sim, todos nós fomos criados para a vida. Entretanto, o homicida semeou a morte através do pecado. O homicida é aquele que nós conhecemos como o anjo caído, ou Satanás, ou o diabo, que significa inimigo. Jesus o chama de homicida, porque ele quer matar o homem, ele quer conduzir o homem ao inferno e faz isso através do pecado. Esse pecado que está enraizado dentro de nós. E é por isso que Jesus diz que é do nosso coração que vem o orgulho, a inveja, o ciúme, a raiva, o ódio, o adultério, tudo aquilo de ruim que nós praticamos. A partir desse afastamento de Deus, dessa rebelião com Deus, dessa guerra que nós fizemos com Deus, o Senhor da vida, deixou de reinar a paz, deixou de reinar a justiça, o amor, a compreensão, o entendimento, e é cada um por si. Estava antes acendendo as 3 velas e eu lembrei do príncipe da paz. E olhei para a minha congregação quando eu virei. Pensei, será que há uma união perfeita entre nós? Será que muitas vezes entre nós também não existe ciúme, intriga, fofoca, desavença? Eu rapidamente pensei, mas isso também existe dentro de mim. Quem de nós já não sentiu ciúme, raiva, quis dar o troco, quis responder na mesma moeda, sentiu ódio? Isso é muito comum dentro da própria família, entre irmãos,
entre pais e filhos, entre vizinhos no emprego. E é por isso que nossa sociedade está assim. Quanta indisposição encontramos por aí, ressentimentos, antipatias, quantas guerras existem neste mundo afora. Estamos mergulhados nas trevas do ódio, do egoísmo, e vemos que o mundo procura enaltecer a capacidade do ser humano de amar, a capacidade do ser humano de construir um mundo melhor. Entretanto, se o ser humano não começar combatendo a raiz do mal que está no seu coração, ele não consegue. E para combater essa raiz do mal, o ódio, o ciúme, a inveja, essa guerra que nós causamos contra Deus que está aqui dentro, é preciso que haja uma interferência de fora. O apóstolo Paulo diz em Romanos 7, 19, 24 a 25 assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Quem me livrará deste corpo que está me arrastando para a morte, dessa carne pecaminosa? Graças a Deus que Deus enviou Jesus Cristo, o príncipe da paz. E é por isso que temos a terceira vela, para nos lembrar que a paz é algo possível. E foi o próprio Jesus que disse em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando Jesus está presente na nossa vida, quando nós não fechamos o coração para a presença de Deus na nossa vida, então a paz é possível, porque Ele é o príncipe da paz. E Ele nos traz uma paz que o mundo não pode dar. O mundo pode no máximo causar a ausência de guerra, mas Jesus nos dá a paz com Deus, a paz com o Senhor da vida, porque Ele nos traz o perdão dos pecados. Ele morreu na cruz derramando o seu sangue para pagar a dívida da nossa culpa e nos reconciliar com o Deus da vida. E assim, tendo paz com Deus, nós temos paz com a nossa consciência e podemos, como disse Davi, depois de confessar o seu pecado, deitar no travesseiro e dormir em paz. E quando temos paz com Deus, paz conosco mesmos, nós temos todas as possibilidades de ter paz na família, de ter paz na comunidade, de ter paz na sociedade, lá fora também. Por isso Jesus veio para nos trazer a paz íntegra. Vemos em João 16:33, Jesus falando: estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Enquanto estamos nesse mundo contaminado pelo caos do pecado, muitas são as perturbações, as aflições, as angústias, os medos de bomba, de bala perdida, de guerras, sequestros e assaltos. Isso tudo está ao nosso redor e nós também somos atingidos. As enfermidades, tudo isso que nos leva à morte temporal, porque é causa do pecado. Mas Jesus disse: mesmo vocês vivendo e passando por tudo isso, tem de bom ânimo. E a palavra ânimo vem de ânimes, de vida. Tem de vida. Eu trouxe vida para vocês. Eu dei a possibilidade de vocês, apesar de estarem envolvidos pela morte, cercados pela morte,
terem vida, e vida em abundância, porque a vida começa aqui, comigo, morando no vosso coração, e perdura para a eternidade, vocês morando no reino do meu Pai. Em Colossenses 1:20, Paulo diz assim: Cristo fez a paz pelo sangue da sua cruz. Por meio dele, todas as coisas são reconciliadas com Deus. Pelo sangue que foi vertido e derramado na cruz de Jesus. O meu, o teu, todos os nossos pecados foram lavados. E a nossa culpa foi perdoada. E agora, reconciliados com Deus, nós temos paz. E vivemos na paz. E podemos proclamar a paz para um mundo que vive no ódio, na guerra, onde é cada um por si. Deus espera que nós sejamos instrumentos de paz. Mas como é que essa paz que Jesus nos deu, derramando o seu sangue na cruz, se torna nossa? O próprio Jesus diz, quando naquele episódio em que ele estava na casa de um fariseu chamado Simão, e entrou ali uma pecadora, uma adúltera, e derramou um bálsamo nos seus pés, e lavava os seus pés, e os secava com os seus cabelos, e aquele fariseu disse: será que ele não sabe que ela é uma prostituta, que ela é uma pecadora? E então Jesus conversa e diz: você deveria ter me lavado os pés, você deveria ter me recebido tudo isso que ela fez. E então, depois de olhar para aquela moça, para aquela senhora, e olhar o seu coração, Jesus diz assim, Lucas 7,50: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Queridos irmãos e irmãs, é a fé, é a confiança em Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, que se apropria do resultado da morte da cruz. É a fé que me liga a Jesus. É a fé, aquela confiança absoluta que Ele é o meu Senhor e meu Salvador, que me coloca lá na cruz, onde Jesus diz: eu morri por ti, ou seja, você que confia, que crê em mim, é que está pregado aqui, tuas culpas, teus pecados, todos estão perdoados. Queridos irmãos e irmãs, creiamos, tenhamos sempre fé em Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Com esta fé, nós também podemos, como aquela pecadora, sair em paz, viver uma vida de paz, porque o príncipe da paz é quem vive em nosso coração. E quando Ele faz morada em nosso coração, nós não precisamos mais temer os maiores inimigos deste mundo: o diabo, o inferno e a própria morte. Porque quem mora no nosso coração é o Rei dos Reis. É aquele que venceu todos os inimigos, por mim, por ti e por cada um de nós. Sejamos sempre súditos desse Rei, que é o Rei da paz. Esse é o significado da quarta vela. Jesus, o Rei dos Reis, que vem habitar em nós. Que assim seja, todos os dias de nossa vida. Amém.